Olá, tudo bem? Eu quero começar pedindo a vossa colaboração para o crescimento deste canal, subscrevendo o canal caso não o fez ainda, partilhando nas redes sociais, dando o seu like se gostar e o dislike se não gostar e deixando os seus comentários. Eu respondo a todos os comentários, quer de quem concorda, quer de quem discorda daquilo que eu falo. Vamos ao tema de hoje. O tema de hoje trata-se de uma comprovação. Uma comprovação muito provavelmente desnecessária, porque já outras vieram antes. Só que esta é mais uma e que é importante que seja realçada. Trata-se da comprovação de que realmente o bolsonarismo e o centrão se empenham de verdade no combate ao crime organizado. Dessa vez, não há nenhuma dúvida de que assim é. Basta vermos a forma como o presidente da Assembleia da Alerj sempre falou contrário e defendeu o combate ao crime organizado. Basta vermos a forma como Cláudio Castro defendeu a intervenção no complexo da Penha do Alemão para prender pessoas ligadas ao crime organizado, para executar mandatos de prisão. São pessoas realmente empenhadas em acabar com o crime organizado no Rio. É claro que há algumas coisas que falham. Por exemplo, quando Cláudio Castro invadiu o complexo da Penha e do Alemão, dos mais de 100 mandatos de prisão que executou, nenhum se conseguiu concretizar. Todas essas pessoas que iam ser capturadas não estavam na comunidade. Mera coincidência, sobretudo para quem acredita em coincidências, e trata-se, evidentemente, de uma coincidência. É muito natural que pessoas que vivam na comunidade, mais de 100 pessoas que vivem na comunidade, por coincidência, num determinado dia, nenhuma delas está presente para ser detida, porque ocorreu nesse dia uma intervenção cujo objetivo era prender essas pessoas. Outra coisa que correu mal é que o Comando Vermelho, em momento nenhum, perdeu o domínio daquela região. A polícia interveio, matou hoje 122 pessoas, porque houve uma que morreu mais tarde, um policial, por sinal, passando de 4 para 5 policiais, um dos quais, curiosamente, tinha-se acabado de integrar no quadro da polícia e trabalhava apenas em questões administrativas, portanto, sem nenhum tipo de preparo para combate ao crime. No primeiro é lançado às feras e, claro, sem nenhum preparo, era uma das vítimas mais prováveis, como acabou por ocorrer, de ser abatido pelo crime organizado. Mas isso, claro, ele permitiu transformá-lo num herói. Um herói morto. A família dele está de certeza extremamente feliz porque agora um membro da sua família, embora morto, é um herói. E, portanto, nós temos que louvar esse trabalho excepcional. Mas e capturaram mais de 90 armas. Realmente, um número de armas bem significativo. É claro que esse número, embora significativo, é um pequeno arranhão no crime organizado que tem, tanto quanto as estatísticas apontam, por mais de 30 mil armas. É claro que não tem assim um impacto muito grande se tivermos em conta que, por exemplo, quando se entrou no condomínio do Bolsonaro, mera coincidência, esse é o condomínio do Bolsonaro, para se investigar o caso da Marielle, se encontrou numa casa mais armas do que aquelas que se capturou durante a invasão dessas duas comunidades. É facto que também se capturaram mais armas na Operação Carbono Oculto sem se disparar um único tiro. Mas isso são coincidências. Aconteceu. É facto também que todo esse empenho no combate ao crime organizado esconde algumas relações um tanto ou quanto estranhas e que vamos tratar neste vídeo. Como o caso
do TH Joias, que era a pessoa com relações muito próximas com a esmagadora maioria dos políticos da Alerj. Bom, mas essas pessoas não saberiam quem era o TH Joias. E, portanto, é natural que as pessoas tenham um relacionamento com pessoas que se vêm a descobrir que são pessoas de má índole, que são traidores, porque a traição só acontece quando você confia em alguém, e essas pessoas até terão se sentido atraídas. Tudo bem. Agora, e quando já se sabe que o TH Joias é uma pessoa com ligação próxima ao crime organizado e ainda assim se aprova a sua a revogação do seu mandato de prisão? E quando a quase totalidade daqueles que aprovaram a sua libertação são pessoas ligadas ao bolsonarismo e ao Centrão? Isto não é contraditório com o discurso de combate ao crime organizado? Claro que eu também poderia falar da proximidade do Bolsonaro, dizer não, mas na verdade o Bolsonaro tem aproximação, a família Bolsonaro, com as milícias. E sendo as milícias uma parte do crime organizado, uma facção do crime organizado, esse comportamento é normal. Bom, seria normal, com 1.000.000 de aspas, se o TH Joias tivesse ligação com as milícias. Não, mas a sua ligação é com o Comando Vermelho. Ou seja, se calhar as pessoas que defendem as milícias não são assim tão hostis em relação ao Comando Vermelho, ao PCC. Afinal, eles fazem parte de uma grande família, a família do crime organizado. Todos esses vários grupos compõem essa grande família. E, portanto, Bolsonaro, os bolsonaristas, quando defendem que alguém com ligação a uma pessoa, e vamos ver qual é a ligação que ele próprio tem diretamente, mas que tem ligações com uma pessoa que está preso por a sua ligação ao crime organizado, depois de saber que ela está preso devido a essas ligações e as suas relações com o crime organizado. Ele, ao saber de que iria haver uma intervenção na casa dessa pessoa, ele achou boa ideia proteger essa pessoa com ligações ao crime organizado. Eu pergunto, e os policiais que eles dizem também defender tanto e que morreram no combate ao crime organizado? Será que esses policiais que morreram tinham consciência de que eles estavam a combater uma organização que era protegida por aqueles que diziam combater o crime organizado? Será que eles os familiares dessas pessoas, porque esses coitados já morreram, já não pensam mais nada, mas será que os familiares dessas pessoas em algum momento não vão pensar: espera lá, o meu familiar foi combater o crime organizado a mando de pessoas com relações com o crime organizado? Claro que não é relações com os chamados, digamos assim, e não quero dizer com isso de forma preconceituosa, mas apenas para definir o tipo de pessoas que realmente foram atacados, verdadeiros pés de chinelos. Com essa eles não têm relação, eles não os conhecem. Matá-los para eles é apenas mais um número. Outros irão ocupar o seu lugar. O empenho deles é defender a cúpula do crime organizado. Aquelas pessoas que têm poder para pegar dinheiro e colocar na mão deles. Aquelas pessoas que têm poder para financiar as suas campanhas. Essas sim têm que ser protegidas. Eles não vão matar a vaca que mais leite produz.
Eles têm lá umas vaquinhas que produzem bastante leite. Então eles não vão matar essa vaquinha. E essa vaquinha quem é? É aquele que vive nas favelas, que vive nas comunidades e que eles nem sabem quem são, conhecem tanto como o restante dos brasileiros através dos jornais. Não, com esses eles não têm nenhum tipo de relação. Eles têm relação é com quem tem acesso ao dinheiro, com quem manda, com quem tem poder, a cúpula. Com esses é que eles têm relação. Então, há um discurso de combate ao crime organizado, mas fica-se apenas pelo discurso ou pela ação que tenta transmitir a ideia de que se combate o crime organizado sem jamais admitir o combate à cúpula do crime organizado. Porque é daí que vem o dinheiro dele. É aí que estão as vaquinhas dando leitinho para alimentar as campanhas, para alimentar os bolsos. E essas vaquinhas não convém que morram. Quem é que pode morrer? Quem é que pode morrer são aqueles bezerrinhos que não produzem, que já se sabe que não vai dar certo, porque não tem hipótese nenhuma dali ser gerado nenhum tipo de riqueza. Esses sim podem morrer. É uma forma de seleção que se faz. Até porque eles podem recrutar outros. Então, nos presídios, manter os presídios como são, é uma mina. A forma mais fácil que o crime organizado tem de recrutar pessoas é diretamente nos presídios. Sobretudo se os presídios forem mantidos da forma que eles são. Em que são controlados pelo crime organizado, todo aquele que entra só tem duas opções. Ou aderir ao crime organizado que controla a ala onde ele está, ou desaparecer. Ou ser morto. Inclusivamente dá-nos a eles não só a proteção dentro dos presídios, mas a proteção das suas famílias fora do presídio. Então a pergunta que volta sempre é: as pessoas são conhecidas por aquilo que elas dizem ou pelos seus atos? E se elas são, como eu acredito que deve ser a visão geral das pessoas, conhecidas pelos seus atos, eu pergunto, quando se defende que alguém que está a ser investigado e que as provas apontam para uma forte ligação com o crime organizado, quando se defende que essa pessoa seja retirada do presídio, ao mesmo tempo que se aprovam leis no sentido de agravar as penas contra o crime organizado, esses sinais são ou não contraditórios? Quando se invade e se mata e morrem 122 pessoas num ataque a duas comunidades, não se consegue executar um único dos mais de 100 mandatos que a polícia supostamente foi executar, porque aquelas pessoas nem sequer estavam ali. Não é que elas conseguiram fugir. Elas não estavam lá, elas não foram encontradas. Quando o número de armas que são capturadas é uma ínfima parte da parte das armas que já se conseguiu capturar noutras situações sem a necessidade de disparo de uma única arma. E mais, uma coisa que eu me esqueci há bocado, mas me lembrei agora e que é importante realçar. E quando se sabe que policiais ficaram com algumas dessas armas nitidamente para poder vendê-las ao crime organizado, eu pergunto, quem é que realmente combate o crime organizado no Brasil? Alguém que vota no bolsonarismo. Alguém que vota no centrão. Realmente acredita que essas pessoas estão focadas em combater o crime organizado? Eu sinceramente, eu fico com muita pena quando vejo que, sim, há muita gente que acredita que essas pessoas combatem o crime organizado, mas
por uma questão de alienação. As pessoas se encerraram dentro da bolha bolsonarista, estão de tal forma alienados da realidade que acabam por acreditar de com tudo que está lá dentro. Porque a partir do momento que elas se negam a ouvir o que está fora, elas ficam encerradas naquela bolha de narrativa. Mas seria possível sair da bolha ainda que se mantenha dentro da bolha? Como? Pondo em causa aquilo que se diz dentro da bolha. Sempre que se fizer uma afirmação, eu vou investigar. Ontem chegou ao meu conhecimento, por exemplo, de um caso de uma pessoa que fazia uma afirmação e que essa afirmação foi negada por outro, diz, não, essa afirmação é falsa, você, porque tinha a ver com agronegócio. A pessoa afirmava que o Lula desprezava o agronegócio. E a outra pessoa disse, não, não é assim, porque inclusivamente com o que o Lula entrou, as verbas para o agronegócio não diminuíram, elas aumentaram. Ele, não, não é verdade. Então vai investigar. Ele foi investigar e de 9 ou 10 que ele investigou, encontrou apenas um site não oficial, sem nenhuma credibilidade, que não apresentava nenhuma fonte, dizia que era mentira, ou seja, dizia basicamente aquilo que essa pessoa dizia, sem apresentar nenhuma fonte, sem apresentar nenhuma prova. E entre essas, nem sequer era um site ligado ao agronegócio. Porque nem mesmo os sites ligados ao agronegócio negava que, com o governo Lula, há mais verbas disponíveis de apoio ao agro do que agora. E essa pessoa, mesmo assim, mesmo perante isso, o que é que ela diz? Ah, mas está aqui um que diz aquilo que eu digo. Portanto, todos os outros estão a mentir. Este não tem fonte, não importa. Ele diz o que eu digo, portanto, se ele diz o que eu digo, ele está do lado da verdade. Se ele diz o contrário daquilo que eu digo, ele está do lado da mentira, portanto, todos que estão do lado, todos que dizem o contrário daquilo que eu digo, são mentirosos, eu ignoro. Ora bem, essas pessoas são basicamente dignas de pena. Porquê? Porque quando você vai analisar, você descobre que essas pessoas não são beneficiárias daquilo que elas defendem. Elas são vítimas daquilo que defendem. Ora bem, se elas defendem uma coisa e são vítimas dessas coisas, elas basicamente são dignas de pena. Não pena naquele sentido de que a pessoa tem pena porque se sente superior, mas tem pena por uma questão de sentimento, dizer assim, puxa pá, essa pessoa poderia contribuir tanto, tem um poder na mão que poderia contribuir para melhorar a sua própria condição de vida, a condição de vida da sua família, e não consegue enxergar que, ao atuar como atua, está a atuar em defesa daqueles que vão continuar a condenar a ela e a sua família e as suas gerações a uma condição de pobreza, a uma condição de vida com dificuldade. Inclusivamente trata-se de uma pessoa que emigrou do Brasil para a Europa e, portanto, que se saiu do Brasil para a Europa é porque entendeu que ia encontrar na Europa aqui melhores condições que tem no Brasil. E não tem sequer o discernimento de olhar para a sociedade em que vive atualmente e ver que tem, por exemplo, leis laborais que protegem muito mais o trabalhador do que o Brasil. Não se dão conta, por exemplo, que aqui na Europa não existe o conceito de 6 por 1. As pessoas trabalham 8 horas, o limite máximo de horas de trabalho na Europa, em alguns países é de 35 horas, alguns até são até menos, e outros é no máximo 40 horas. Eu cheguei a ver um documentário sobre a Dinamarca apresentado na Globo, em que mostravam dois colegas garis que tinham um único trabalho para executar durante o dia. Sair de casa, pegar no caminhão do lixo, fazer uma volta, entregar o lixo no local onde ele ia ser lá processado,
E pronto, o trabalho está feito e iam para a sua casa. Essas pessoas trabalhavam, em média, 4 horas, muitas vezes até nem chegaria a 4 horas por dia. E têm um salário de 6.000 euros por mês. Não é 6.000 reais, é 6.000 euros. São garis que vão, fazem esse trabalho, que vão para o seu lugar de trabalho, cada um no seu carro. Tem uma casa, uma boa casa, não numa comunidade carente, não, mas num bairro de classe média. É nesta realidade que essas pessoas que emigraram para a Europa, é essa realidade que eles conhecem. É uma realidade de viver em cidades onde eles não veem favelas, onde sim há pessoas em estado de carência, mas que muitas, quando se vai analisar muitos dos casos, são pessoas que estão com problemas de droga, de alcoolismo, e que é num número incomparavelmente menor do que é no Brasil. Não se vê aqui na Europa cracolândias. No entanto, o que é que se vê o discurso no Brasil de pessoas que nunca vieram aqui à Europa atacarem a Europa, a enaltecer os Estados Unidos, sendo que na internet há N vídeos que mostram a realidade atualmente dos Estados Unidos, que é de um país que tem sendo a maior economia do mundo, sendo a maior potência militar do mundo, que gasta trilhões com armamentos e com a defesa de um modo geral, está, em muitos aspectos, comparáveis, em alguns sítios, a países africanos. Há locais nos Estados Unidos que o nível de miséria é comparável. Miséria e de insanidade, de falta de sanidade, de lugares que são impróprios para as pessoas viverem, com lixo por toda a parte, vivendo em barracas. Típico daquilo que a gente vê e se associa a países africanos. Isso se vê hoje nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, que até a década de 60, 70, era visto como exemplo de país de sucesso. Nessa altura ainda se falava muito do American Dream, o sonho americano. Hoje em dia já ninguém fala de sonho americano. Porque o sonho americano virou um mito. Não existe mais. As pessoas defendem isso no Brasil, sem conhecer. Algumas pessoas que vão para os Estados Unidos continuam a defender, inclusivamente como num vídeo que eu já vi, de uma pessoa que foi para o Brasil, para os Estados Unidos e não se queixa do facto de estar a viver numa condição muito pior do que vivia no Brasil, inclusivamente não tendo sequer uma casa para viver, mora dentro do carro e chega a trabalhar 16 horas por dia. Ele diz isso, diz, e continua a defender aquela sociedade. Isso é um nível de insanidade que eu, sinceramente, eu não consigo compreender como é que a pessoa atinge um nível de insanidade desse tamanho. Que não percebe que cada dia passado ali é cada dia passado no inferno. Elas estão a destruir a vida delas. O que é que vai adiantar se elas conseguirem, e para conseguir juntar algum dinheiro, têm que viver nessas condições? Que eles jamais admitiriam viver no Brasil, porque no Brasil também seria possível juntar dinheiro se você aceitasse viver nas mesmas condições que vive nos Estados Unidos. Só que no Brasil eles não aceitam viver nessas condições. Mas nos Estados Unidos está bem. Isso é de um nível de insanidade que, sinceramente, não dá para entender. Mas neste vídeo, eu tendo, como você já deve ter reparado, como não crio um roteiro, eu tendo a falar com vocês aqui de uma forma que me agrada mais, que é aquela forma de quem fala numa conversa de café, em que a conversa simplesmente flui. Embora a gente comece num tema, a coisa flui. Eu gosto de fazer assim, este canal. É uma forma diferente, acho eu, de fazer este canal e que algumas pessoas mostram que gostam desta forma e, portanto, eu vou continuar a fazer assim, até porque é assim que me dá prazer. Mas, voltando ao tema deste vídeo, e para concluir, se você votou em alguma dessas pessoas que aprovou que uma pessoa
com forte influência na política do Rio de Janeiro, que defende de forma clara pessoas com ligações ao crime organizado. Se você continuar a votar nessa pessoa, ou até mesmo, até digo mais, em qualquer pessoa dos partidos que na sua maioria defendeu isso, meu amigo, o Brasil é o reflexo daquilo que você defende. E só é o reflexo daquilo que você defende porque existe uma maioria de pessoas que pensa como você. Então, o grande flagelo do Brasil é haver tanta gente que pensa como você. Fiquem bem. Vemos no próximo vídeo.